Hamilton Fonseca e o Esporte Total. Olá, salve, salve, amigos telespectadores da sua TV Objetiva Barbacena. Um abraço fraterno. Hoje, quinta-feira, hora e vez de mais um programa Esporte Total, levando tudo que acontece no esporte pelo Brasil e pelo mundo afora. Vamos começar, logicamente, dando ênfase ao futebol regional, um giro pelo regional. Copa dos Campeões, promoção da Liga de Esporte Barbacena, troféu do nosso grande amigo Danton Nabuco Gameiro. Quartas de final, nós vamos ter rodada dupla na Senhora das Dores nesse final de semana, começando às 10 horas da manhã, Dourense enfrentando a equipe do Farrinha. Às 12 horas o Guarani joga com 9 de março. Lá no Campestre 1, às 12 horas, Caiçara e Atlético de Doutor Safortes. No Valentim Prenace, mais uma partida às 13 horas, Boa Vontade e Ozanã. Portanto, lembrando que rodada dupla em Senhora das Dores, hein? Começando às 10 horas, depois às 12 horas, no Campestre às 12 horas e 13 horas do Valentim Prenace. Copa Barbacena Troféu Antônio Marcos Pinto. Na sua quarta rodada do retorno, partidas marcadas para as 10 horas da manhã deste domingo. Verona e Casa Verde jogam lá no Campestre. Juventude e Aliança jogam lá no Campo do Minas, no Grogotó. Ozanã e IFA no Pinheiro Grosso. Olaria e Internacional no estádio Joaquim Américo, lá no Sapé. O Novo Horizontino enfrenta a equipe do Grêmio, lá no Santa Efigênia. Copa do Volante, bairro Grogotó, a partir das 9h15, 10ª rodada neste domingo. O Grêmio Recreativo vai jogar com a equipe do Pinheiros. E logo a seguir, Azulão e Volante. Organização sempre por conta do nosso amigão, o Áureo Sapateiro, nosso Áureo de Moura Cruz. Copa Humberto Candiana, sede Marquês de Maricá. Na quarta rodada do retorno, a partir das 10 horas da manhã, nós vamos ter a Napolina enfrentando o Arsenal. Flecha joga com Celtic e depois Internacional e União. Lembrando que na série de Campo Lide, rodada já está adiantada, eles vão folgar para os jogadores e os times novamente que jogam em Campo Lide, folgando nesse final de semana. Amistosos tradicionais no domingo. Sede Campestre do Olympique, às margens da BR-040, Pirraça enfrenta a equipe do Visitantes. Na Associação Atlética Banco do Brasil, a ABB enfrenta a equipe do Visitantes também lá na BR-040, ali na Rosilândia. O Real da Bicharada, coordenado pelo amigo Sarran, vai a Juiz de Fora mais uma vez fazer um amistoso nesse final de semana, enfrentando o Triunfo. O Sarran, aquele nosso artilheiro regional, o matador, o famoso matador, o nosso amigo Sarran. Campeonato de Amador de Antônio Carlos, na sua primeira finalíssima. Às 14 horas, o Guanabara joga com o Magnata no Estádio Santana. Lembrando que o Guanabara, equipe lá da Ponte do Cosme, enfrentando o Magnata, que é partida e joga lá em Curral Novo. Equipe do Curral Novo, Magnata, enfrentando o Guanabara da Ponte do Cosme. A comissão organizadora, Virgílio, o Ricardo, o Célio, o César, o Birubiru, apoio incondicional da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos. Portanto, chegamos já na primeira partida, os 90 minutos, dessa finalíssima do Campeonato de Amador de Antônio Carlos. 14 horas, Estado Santana, Guanabara de Ponte Cosmo, enfrentando o Magnata de Curral Novo. Segundo Campeonato Municipal de Alfredo Vasconcelos, troféu Joaquim Mendes Dias, o popular Negrão. Participantes do Botafogo, a equipe do Centro, do Coroado, Jardim, Pio 12, Potreiro, Pouso Alegre A e Pouso Alegre B e a equipe do Quilombo. Segunda rodada desse domingo no estado Pedro Benhaquete, às 13 horas, Botafogo joga com a equipe do Pio 12 e na partida de fundo às 15 horas, Potreiro e Centro. Organização do Ipanema Futebol Clube, colaboração também do Araquém, apoio da Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos. E por falar em Potreiro, o Potreiro comemorando mais um aniversário em setembro, dia 11 de setembro. Vamos ter um belo festival lá no estádio Pedro Benhaquete no dia 27 de setembro, com o time do Forrobó, da TV Alterosa, time do Toledinho, do Toledo. Craques aqui estarão capitaneados, logicamente, pelo Dadá Maravilha. Portanto, vem aí um belo festival, dia 27 de setembro, no Pedro Benhaquete e Alfredo Vasconcelos. Sexto Campeonato Regional de Capela Nova, Minas Gerais. A Capela Nova fazendo o seu sexto campeonato.
O Zé Reis é o organizador maior dessa competição. Na sua segunda rodada, nós vamos ter nos segundos quadros Paiva e Ponte Alta, Internacional e PS2. Já nos primeiros quadros, Ponte Alta enfrenta a equipe do Martins e o Internacional joga com PS2. Esse é o giro que nós tínhamos para o futebol regional neste final de semana. Já a bola redondinha vai rodar a partir de sábado e domingo em Barbacena e toda a circunvizinhança. Muito bem, continuando o Esporte Total desta quinta-feira, nós vamos agora viajar pelo mundo da bola, no profissionalismo. Várias notícias temos aqui para as lentes da sua TV Objetiva. Começando pelo Campeonato Brasileiro na Série B, na última terça-feira, nós tivemos uma rodada importantíssima. Jogos da terça-feira. O Ceará perdeu em casa, em Fortaleza, para o América. O Coelho foi até o norte do Brasil e trouxe uma bela vitória. América 2-0 em cima da equipe do Ceará. Com isso, o América subiu na tábua de classificação. O Botafogo também, lá no Newton Santos, no antigo Engenhão do Rio de Janeiro, não tomou conhecimento da equipe do ABC. Botafogo 3-1 na equipe do ABC. O Boa Esporte colheu uma vitória, até que enfim o Boa Esporte deu uma respirada, continua aí na zona de rebaixamento, mas pelo menos uma bela vitória em cima do Macaé por 2-1. O Vitória lidera com 34 pontos, mesma pontuação do América. O América perde para o Vitória no saldo, no segundo critério, o saldo de gols. O Vitória tem 12 saldos de gols, enquanto que o América tem apenas 10 gols de saldo e por isso mesmo Vitória primeiro com 34, o América em segundo com 34. O Botafogo subiu para a terceira posição com 33 pontos ganhos, enquanto o Bahia também está a mesma pontuação, 33, mesmo critério de desempate, Bahia em quarto lugar. No Brasileirão da 18ª rodada, que começou ontem, nesta quarta-feira, tivemos 7 jogos ontem à noite com os seguintes resultados. Curitiba 2, Palmeiras 1. Palmeiras amargurando mais uma derrota, é a terceira seguida. A equipe do Palmeiras, desta feita, perdendo para o Curitiba. Curitiba 2-1 na equipe esmeraldina. O Santos venceu por 1-0 na Vila Belmiro a equipe do Vasco da Gama. O Vasco continua claudicante ainda, inclusive lá na zona do rebaixamento, agora segurando a lanterna que estava até então com o Joinville. Internacional 1, Fluminense 0. E eu disse aqui na terça-feira, com a ausência de Fred, o maior astro da equipe tricolor das Laranjeiras, a equipe do Fluminense, quem sabe, poderia ressuscitar o Internacional após aquela goleada sofrida no último domingo no Grenal, 5-0 para o Grêmio. E não deu outra. O Internacional venceu ontem por 1-0 a equipe do Fluminense. Figueirense perdeu em casa para o São Paulo. São Paulo 2-0, com direito do Rogério Ceni fazer o segundo gol da equipe tricolor paulista, cobrando penalidade máxima. Aliás, o artilheiro Rogério Ceni chegou à marca de 130 gols na sua belíssima, sua brilhante carreira como arqueiro da equipe São Paulina. O Goiás empatou em casa com o Chapecoense em 0-0 e o Flamengo 3-2 no Atlético Paranaense, mas com um sufoco. O Flamengo esteve a 3-0, vencendo por 3-0 e permitiu a equipe lá de Curitiba chegar ao segundo gol, 3-2, depois com um sufoco, mas valeu a vitória rubro-negra. Flamengo 3, Atlético Paranaense 2. E o jogaço de bola ficou por conta de Corinthians e Sport Clube do Recife. Ontem à noite, o Corinthians vencendo por 4-3 lá no Itaquerão. Corinthians esteve vencendo por 3-1, permitiu que a equipe lá do Recife empatasse em 3-3 e aos 41 minutos, numa penalidade um tanto quanto contestada, mas na minha ótica, no meu ponto de vista, houve a penalidade, até porque o zagueiro da equipe do Sport fez o pênalti, deu um carrinho e depois ainda tocou na bola com a mão. Então, penalidade no meu ponto de vista que existiu, e o Jadson, número 10, camisa 10 da equipe São Paulina, da equipe do Corinthians, não tomou conhecimento, não tinha nada a ver com isso, foi lá e complementou muito bem, fazendo a quarta alegria da torcida do Corinthians lá em pleno Itaquerão. Corinthians 4-3, com esse resultado o Corinthians ultrapassa pelo menos momentaneamente a equipe do Atlético na tábua de classificação. Hoje nós vamos ter mais 3 jogos no complemento dessa 18ª rodada. O Avaí joga com a Ponte Preta lá em Campinas, Ponte Preta e Avaí, às 19h30.
Mais tarde, às 21 horas, hora e vez do futebol das Minas Gerais. Nós vamos ter em Joinville o Cruzeiro jogando lá em Santa Catarina contra o Joinville. E no Mineirão, já com mais de 45 mil pagantes, mais de 45 mil ingressos já vendidos, disponibilizado 50 mil, vamos ter logo casa cheia no Mineirão, o Atlético jogando contra o Grêmio, eu diria até uma partida válida pelo Campeonato Brasileiro, uma partida de 6 pontos. Uma vitória do Atlético, o Atlético volta a liderar a competição e com isso o Corinthians vai para o segundo lugar. É importante, portanto, essa vitória do Atlético logo mais frente à equipe do Grêmio. O Grêmio que vem também com a bela apresentação no último domingo no Grenal, não tomou conhecimento do Internacional, goleando a equipe colorada por 5-0. Na classificação nós continuamos hoje, pelo menos até logo mais à noite, o Corinthians em primeiro com 37, o Galo vem a seguir em segundo com 36 pontos, São Paulo 31, o Grêmio 30. Lá no Z4, na zona do rebaixamento, alternou aí agora o Coritiba, subiu um pouco de posição, mas está ainda na zona do rebaixamento. Coritiba, Goiás, Joinville e Vasco da Gama estão aí no marasmo, lá na zona do rebaixamento. Esse jogo, como já dissemos aqui, entre Corinthians, ontem, Sport 4-3 para o Corinthians, se não foi o melhor das 18 rodadas até aqui do Brasileirão, pelo menos foi um dos melhores jogos até aqui nesta competição, onde nós já estamos praticamente chegando à metade do Campeonato Brasileiro. Aliás, não é à toa que as duas equipes, tanto Corinthians como o Sport Clube do Recife, vem sempre aí fazendo parte do G4. O Sport, veja os senhores, apenas 3 vezes nessas 18 jornadas não esteve no G4. Vamos, inclusive, até pedir a nossa retaguarda, eu já vou mandar um recado aqui para o amigo Zé Luiz, depois do programa, mandar para nós, para a torcida, principalmente a torcida do Corinthians, essa bela jornada de ontem à noite, 4-3 em cima do Sport Clube do Recife. Fica aí o pedido para o nosso querido José Luiz, hein? No outro jogo, vitória de São Paulo por 2-0 em cima do Figueirense. E o artilheiro, como já disse anteriormente, o Rogério Ceni, de pênalti, fazendo o segundo gol são paulino, fazendo o segundo gol e o seu 130º gol. Chegando à marca bonita de 130 gols, o artilheiro Rogério Ceni, de impecável participação na sua vida futebolística. Futebol internacional, nós devemos também prestar homenagem aqui mais uma vez, já está ficando cansativo, mas é um cansativo muito bom. A equipe do Messi, a equipe do Barcelona, conquistou nesse ano de 2015 mais um título, a quarta conquista em 2015, o Barcelona na Supercopa da Europa, ao derrotar o Sevilha por 5-4. Também uma partida importantíssima, o Neymar de cachumba não pôde participar, vai ficar 2 semanas fora da competição, mas o Barcelona precisou muito para só na prorrogação virar para 5-4. Teve vencendo por 4-1, depois voltou para o segundo tempo de sapato alto a equipe do Barcelona, achou que já estava a fatura garantida e permitiu o empate do Sevilha em 4-4. Foram para a prorrogação, aí sim apareceu a melhor performance da equipe do Barcelona, 5-4, sagrando-se, portanto, na Supercopa da Europa, mais um título, a equipe do Messi, a equipe do Barcelona. Voltando ao futebol aqui de Minas Gerais, logo mais na partida entre Atlético e Grêmio, o Giovanni Augusto, poupado, não vai participar desse jogo. Maluan, entretanto, pode voltar, o próprio Lucas Prato também já faz parte da equipe, já está escaladíssimo para logo mais à noite. E o melhor jogador da Europa neste ano de 2015 já foi escolhido os 3 melhores jogadores deste ano no futebol europeu, o melhor futebol do planeta. Os 3 finalistas, como era esperado, o português Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, o Messi e o Suárez, do Barcelona. O nosso Neymar ficou em 5º lugar. Neymar em 5º lugar está fora desta competição. Portanto, aí nós temos já alguns resultados. Vamos voltar agora praticamente para o que nos interessa mais, que é logo mais à noite, as 2 partidas entre Atlético e Grêmio e o Cruzeiro também jogando lá em Santa Catarina contra a equipe do Joinville. Nós temos até aqui os 2 times prováveis para esses 2 jogos. Lá em Joinville, o Cruzeiro deve utilizar o futebol de Fábio,
A única dúvida de Vanderlei Luxemburgo é na lateral direita. Fábio, Mike ou Léo, deve ser Mike ou Léo, um dos dois. Manuel, Paulo André e Mena. Williams, Henrique, Fabrício e Alisson. E a peça ofensiva do Cruzeiro, o Marinho e o Vinícius Araújo. Portanto, repetindo, o Cruzeiro deve jogar com Fábio, Mike, Manuel, Paulo André e Mena. Williams, Paulo Henrique, Fabrício e Alisson. Marinho e Vinícius Araújo. No jogo do Mineirão, casa cheia, eu tenho certeza, logo mais à noite, Atlético e Grêmio, já escaladíssimo o Leverkusen, o time do Atlético. Vitor, Marcos Rocha, Leonardo Silva, Gemerson e Douglas Santos. Aliás, Douglas Santos saiu a lista hoje pela manhã da seleção brasileira. O Dunga convocou o lateral esquerdo do Atlético Mineiro, Douglas Santos, para fazer parte e jogar, quem sabe, nos dois amistosos próximos, em setembro, dia 5 e dia 8, respectivamente, a seleção brasileira jogando contra Costa Rica e Estados Unidos. No complemento, portanto, essa defensiva, Vitor, Marcos Rocha, Leonardo Silva, James e Douglas Santos. A equipe do Atlético, meio campo com Leandro Donizete, Rafael Carioca, Dátolo e Guilherme. E na frente, Thiago Ribeiro e Lucas Prato. Portanto, frisando mais uma vez, Giovanni Augusto, poupado, não joga logo mais contra o Grêmio, mas o Atlético está muito bem na parada. Esse é o giro que tínhamos para o futebol profissional. Em Minas, principalmente, as duas equipes muito boas, Atlético e Cruzeiro, que vai muito bem. O Cruzeiro já subindo de produção e o Atlético mantendo par e passo a liderança e vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Nós vamos encerrando aqui, mandando um abraço para o caro amigo telespectador da sua TV Objetiva, em especial para os amigos Israel, lá da Drogaria Valente, o nosso Serginho também, lá do Tapetão. Portanto, ao encerrarmos, desejamos a todos um ótimo final de semana, a todas as famílias de Barbacena e região, e até a próxima terça-feira.